aconteceu, pessoal? Como eu te falei, as pessoas elas são muito alienadas. A gente pensa só a partir do que a gente tem. Isso é muito ruim, a ciência prova que isso é uma coisa ruim. Nesse momento, concomitantemente à eletricidade, na França, as pessoas descobriram uma pedrinha que brilhava, assim. É chamada de Pechblenda, que era um minériozinho de urânio. Aí levaram até a Sorbonne, que era referência, evidentemente, né, de produção intelectual, e mostraram para um trio, que era um trio fenomenal, Becquerel, Pierre e o seu affaire acadêmico, afinal era aluna dele, Marie. Pierre e Marie, que vieram a ser um casal, e a história terminou de um jeito super trágico, assim, tipo um romance digno de um Dostoiévski, quase, assim. Eu vou falar pra você disso na aula de radioatividade, evidentemente, e eu prometo fortes emoções. Tem gente que não aguenta, chora, não pode ser, isso não é verdade, e é sim. Então, tirando esse romance trágico, assim, de lado, deixando ele de lado e focando na história, os franceses acharam uma pedrinha que brilhava. Eles estudavam aquele brilho com afinco e inventaram um nome para aquele brilho. Eles disseram que aquele brilho se chamava de radioatividade. E a radioatividade era uma coisa muito forte, muito intensa e muito poderosa. Na época havia em Cambridge um cientista super renomado e conhecido, aluno do Thomson, cujo nome era Rutherford. E o Rutherford auxiliou o trio, a trinca de cientistas lá da Sorbonne, sobre a radiação e a radioatividade. O Rutherford, pessoal, ele disse, inclusive num paper, quando ele ganhou o Nobel, né, não foi por isso, né, mas ele ganhou o Nobel de Química em 1908, se não me engano, pela descoberta dos elementos e da série radioativa. Mas quando ele usou isso na matéria, ele falou assim, ó, que isso é o que de mais incrível eu já vi na vida. E eu vou te mostrar toda a beleza e a poesia que existe no modelo dele, que às vezes a gente não percebe. O nome dele era Ernest Rutherford, 11º filho de uma família de fazendeiros neozelandeses. 11º, não estou brincando, teve mais. Exatamente. Que não queria plantar batata e commodities e resolveu fazer vestibular. Passou em segundo lugar, foi estudar lá em Cambridge junto com Thomson. Quando ele começou a estudar com Thomson e ficou sabendo das pesquisas dos franceses, isso explodiu a cabeça dele, né, literalmente. Não literalmente, mas no sentido, né, de ideias e tal. Aí a Marie falou assim, Rutherford, pegue uma amostra desse elemento homônimo ao meu país de origem, o polônio. Mas tome cuidado, Rutherford, muito cuidado. Quando o Rutherford começou a analisar o polônio, ele percebeu que o polônio emitia luzinhas, né, porque era radiação e eram cargas elétricas, e cargas elétricas em movimento emitem luz. O que o Rutherford fez? O que todo físico experimental obviamente faria. Ele usou um campo elétrico. Só o que é isso? Uma pilha, querido. Ó, ele botava um polo positivo de um lado, um polo negativo de outro, para ver como é que essas cargas se comportavam. Ele percebeu que tinha um tipo de carga bem estranho. Uma que tinha um desvio muito acentuado para o lado positivo. Ele chamou, obviamente, de radiação beta e disse que ela era uma radiação mais leve. Tinha uma que era muito perigosa, causava problemas seríssimos, mas o desvio era bem pouco acentuado para o lado negativo. Consequentemente, era uma radiação mais pesada e com carga positiva. Tem que fazer uma retratação histórica, ele não descobriu isso no mesmo momento, mas posteriormente descobriram que havia uma outra radiação que acabava sendo emitida aqui que não sofria desvio no campo eletromagnético. Portanto, essa radiação tinha carga, evidentemente, nula. Né? Então, descoberto tudo isso, o Rutherford começou a fazer algumas experiências. E eu tenho que fazer mais uma correção. Ele não, porque tecnicamente sabia que era perigoso e tal. Quem realizou essa experiência que eu vou te mostrar foram o quê? Os estagiários, que é para isso que eles servem. Exporem suas vidas em prol do conhecimento e, enfim, do que os chefes querem. Então, olha que interessante. O Rutherford está aqui num videozinho que você vai ver, quando ele se manifestou junto com o seu aluno. Veja, ele foi professor do Darwin, né? Ele foi professor de muita gente em Cambridge. E aqui está ele falando junto com o Chadwick quando eles descobriram o nêutron. Né? Ele era gigante, enorme, tinha um vozeirão. Quando em Cambridge você entra lá, tem relatos, Rutherford tinha voz de trovão. E ele intimidava as pessoas, né? Ele era muito chato em relação ao silêncio, à compenetração e digamos assim, a competência na experimentação. Então esse aqui é o Rutherford, você está personificando a ideia agora, você está vendo literalmente ele.
ok? Agora eu vou te mostrar o que o Rutherford fez, tá? Ele fez isso aqui. Ó, a Marie deu para ele polônio, como eu te falei. Aí o que o Marsden e o Geiger fizeram? O Marsden e o Geiger puseram o polônio na caixa de chumbo, para obviamente não emitir radiação. E o que o polônio começou a fazer? Preste atenção. O polônio espontaneamente começou a emitir luz, um raiozinho, tipo laser que tu bota no quadro. Só que essa luz, ela passava por vários materiais, como você está vendo. Talvez não com toda a sua intensidade, mas aí era uma coisa muito óbvia, porque se não passa com toda a sua intensidade, mas continua retilínea, é porque ela só achou os buracos ali vazios, os espaços entre os átomos, tá vendo? Passava tranquilamente, só que daí, para tudo, eles resolveram mudar a amostra. Quem sabe a gente usa um elemento que sabidamente ele é mais pesado, mais denso, o que obviamente eles não sabiam, mas a gente hoje em dia sabe que implica em um núcleo muito mais assim potente, robusto, e eles fizeram isso. Não foi porque era ostentação, vamos usar ouro, vamos. Não, é porque o ouro é um metal bastante denso. E aí eles usaram ouro, e quando eles usaram ouro, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Tá normal, professor. É? Tudo bem, até aí tudo bem. Agora olha só, não era para acontecer. Por que não era? Por que não? Ó, isso aqui também, desse jeito, não era para acontecer. Aqui, muito menos. Ele ficou tão chocado com aquilo que ele veio a público e disse assim, ó, é como se eu desse um tiro numa folha de papel e a bala batesse no papel e me matasse. Não faz sentido. Porque a radiação alfa, ela é extremamente pesada e potente. Como é que ela encontra alguma coisa assim de igual magnitude que a faz voltar, que a faz sofrer desvios bruscos e acentuados? Então, as pessoas começaram a ruminar aquela informação, porque de fato estava acontecendo, né, querido? E vamos de novo? Contra fatos não há argumentos. Então, quando o Rutherford expôs amostras a emissões radioativas, deixa eu colocar aqui, né? Expôs amostras à radiação, tá? Não foi só ouro, foram várias coisas. Ouro dentre elas. A radiação. Quando ele fez isso, ele descobriu uma coisa muito, muito importante. Ele descobriu imensos espaços vazios na matéria. Então vamos lá. Ele descobriu o quê? Espaços vazios, URGS 2018, vazios na matéria. E isso intrigava demais ele, muito mesmo. Porque não era para acontecer aquilo, tu entende? Não era para ser daquele jeito. Por que estava sendo? Daí, eu não sei se foi, sabe, aquela coisa panspermia cósmica, ET, mas alguém iluminou ele e deu uma explicação muito romântica, assim, muito bonita. Como assim, professor? Olha só, você tá velho, que tá falando essas coisas. Não é nesse sentido, querido, pelo amor de Deus, me entenda. É nesse sentido aqui. Sabe o que ele usou para explicar isso? Esses grandes buracões assim na matéria? Porque, veja, os buracos vinham dessa proporção. Uma radiação alfa desviava a cada 10 mil que passavam. Então, ele dizia assim, ó, que é como se uma radiação alfa encontrasse, tipo, algo do tamanho de um grão de ervilha, as outras 10 mil passavam por algo na dimensão de um estádio de futebol. Não sei se eu consegui ser claro. Como assim? Pois é, ele não sabia o que fazer, como explicar, como, traduzir justamente isso. Então, o que ele pensou? Numa das coisas mais geniais que a ciência já viu, porque ele era um cientista eminentemente experimental. Vamos lá? Sabe o que ele fez? Isso aqui. Ele inventou. Professor, mas eu acho que não é assim. Que bom, querido. Então você pode trazer a tua ideia para o escrutínio social e a gente pode ver se é aceito ou não. Mas até então a ideia dele foi muito bonita. Quer ver? Ó? Olha ali. Ele inventou que o átomo era assim. E aí vem a parte poética. Ele disse que dentro de cada um de nós, na parte fundamental da nossa Constituição, existe um pequeno universo. Lá o macro, o cosmos, está dentro de cada átomo.
Porque o átomo, ele literalmente acaba espelhando um sistema planetário, onde você tem aqui no centro alguma coisa muito forte, muito dura, muito positiva, porque repelia as radiações alfa, que se mantinha sempre naquele jeito, havia uma manutenção dele, e ao redor provavelmente circulavam os elétrons que Thomson já havia descoberto e era irrefutável, eles existem. Então eles ficam aqui, nessa região gigantesca, nesse imenso espaço vazio. Então o que o Rutherford fez? Ele comprovou fisicamente várias e várias sessões de terapia que você vai ter com o seu terapeuta, porque você pode dizer para ele assim, a física prova que eu sou um imenso vazio existencial. Afinal, a dimensão é na ordem de 1 para 10 mil, ou seja, se isso aqui tem um tamanho, isso tem um tamanho 10 mil vezes maior. Então foi muito bonito, é bonito isso, tem beleza nisso. Ó, dentro de cada átomo do nosso corpinho existe um microcosmos sem parar, em funcionamento, sempre acontecendo. Sabe o que o pessoal disse? Obviamente não aceitou, achou que era uma bobagem, né? E eu já vou explicar por quê. Antes disso, essa é uma visão mais próxima para você ver por que isso acontece. Como o núcleo era muito positivo, e isso se explicava porque a radiação alfa era positiva, e para que haja um desvio tão grande assim nessa curva, né, desse lançamento aqui dos projéteis, é porque além dele ser muito positivo, ele também era muito denso, muito duro, muito resistente, muito robusto. Então, dessa maneira, o Rutherford criou uma teoria de átomo bem interessante, a teoria dos espaços vazios. E pela primeira vez ele teve a ideia de átomo nuclear. Isso é uma coisa bem importante, tá? Vou escrever aqui para você. Átomo nuclear. Nuclear. Nunca até então na história da ciência alguém havia dito tal coisa, né? Então isso é bem bonito e interessante. Por favor, não esqueça. Tá, professor, e daí? Tá, vou mostrar para você agora, então, de acordo com o nosso livro, o que você deve escrever sobre as características do sistema planetário. Aqui, ó. Na página a seguir, você tem no livrinho ali uma caixinha para anotar as características do átomo, por isso que está escrito características do átomo, né? As características das experimentações, as historinhas, o professor guarda para você no card, para você ter, então, esse conhecimento também documentado. Aqui, então, você tem o sistema planetário. O que é o sistema planetário? Por que o nome é sistema planetário? Por causa do microcosmos. Ele dizia que só pode ser isso. Afinal, existe elétron. E onde os elétrons estão? Muitos alunos inquietos, assim, irrequietos, pensam, professor, mas os elétrons, eles não infligem nada no próton? Eles não infligem, por exemplo, um desvio? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que tem um estouro de uma manada, tá? E ela vai de encontro ao enxame de mosquitos. O enxame de mosquitos é capaz de desviar essa manada? Ah, mas o chikungunya aí, essas coisas são coisa séria. Não, a resposta é não. Porque a gente chama de momento, né, de velocidade. Se você tiver um carro e um caminhão, ambos andando com a mesma velocidade, é muito mais difícil de parar o caminhão do que o carro. Os físicos chamam isso de momento. Tem o momento angular, o momento da velocidade. Não vou entrar nisso também, deixe o seu físico preferido e ensinar com a didática e a maestria dele. Eu não tenho, né, competência para tal. Mas o que acontece? Como a partícula alfa ela era muito pesada em relação ao elétron e também muito forte, o elétron não podia fazer nenhuma espécie de deflexão ou surtir nenhuma espécie de efeito efetivo nessa manada, né, que ia de encontro para esse enxame de mosquitos, que era literalmente o elétron. Tá, professor, e daí? Onde é que chega o ponto crucial, assim? Vamos lá, então, olhem para o quadro, por favor, preparei tudinho para que você perceba de uma forma bastante acessível. Dá uma olhadinha para cá, aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui para ti, fazer aqui. A pessoa não tinha nada para fazer, eu gosto de ficar desenhando, né? Perceber ali. Deixa eu mostrar aqui para ti, fechou? Ó, eu peço por favor que você olhe para o quadro agora e não pisque, pode ser? Ok? Então, não piscar é difícil, calma, querido, calma. Tu me entendeu? Metaforicamente falando. Esse era o átomo de Rutherford. Tá, e daí? Onde é que está a grande novidade? Vazio, 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 vazio. Microcosmos, nada, nada, nada. Mas não pode, eu não posso conceber vazio. Pois conceba, pois conceba. Qual é o problema? O problema é que quando o elétron, por ser uma carga elétrica, estava em movimento, fazendo isso aqui, não pisca agora, ó. Ó, tá vendo? O elétron estava fazendo isso aqui, ó. Assim. Não, assim não. Deixa eu só achar aqui. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, acho que agora vai. Deu. Ó, quando o elétron estava fazendo esse movimento aqui, ó,
Isso que eu tinha treinado em casa antes. Tá bom. Quando o elétron... Quando o elétron estava... Desculpa, isso foi uma manifestação de sucesso. Quando o elétron estava fazendo esse movimento aqui, ó, ele tem que emitir energia. De acordo com Maxwell, qualquer carga elétrica em movimento tem que emitir energia. E emitir energia significa dissipar energia. E dissipar energia, seja na forma de luz, por exemplo, obviamente faz com que ele vá literalmente desacelerando. Ou seja, o raio vai diminuindo, a frequência vai aumentando. E ele vai cada vez mais se aproximando do núcleo, cada vez mais se aproximando do núcleo, até que ele vai colidir com quem, pessoal? Com o núcleo. Então, essa era o obstáculo, essa era, digamos, a mazela do modelo de Rutherford. Ninguém acreditou. Rutherford, tu vai me desculpar, é muito bonito. Eu achei bem legal esse lance do microcosmos, até me emocionei. Mas assim, ó, não dá, porque daí tu tá indo contra a física moderna. E o que aconteceu, pessoal? O Rutherford não foi quem deu vazão para tal conhecimento, né, para esse tipo de informação. Quem fez isso foi um outro cara, um aluno dele que era um jogador de futebol. Veja, ele era literalmente zagueiro da seleção da Dinamarca e era aluno falando sério, do Rutherford. Ele falou assim, acho que o futebol não vai me dar um reconhecimento intelectual que eu quero. Tô falando sério. Ele largou o futebol, e era um bom jogador, e começou a trabalhar com a física, né? Se formou, foi doutor em Edimburgo e acabou tendo contato com o Rutherford. Então, o que o Rutherford disse, pessoal? Esse era o probleminha do Rutherford, ele não disse nada. Olha, pessoal, tô cansado, não sei responder, eu sou um físico experimental, não teórico, tenho pavor de teoria, eu gosto de prática. E na prática eu vejo... Calma, pessoal, me emociona essa parte também. Na prática eu vejo isso, mas na teoria não me abastece o amparo para explicar o que está acontecendo aqui.